Caros internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós discorreremos sobre o assunto mediunidade. A mediunidade, na doutrina espírita, representa ser um dos pilares fundamentais do espiritismo. Juntamente com a crença em Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a reencarnação, a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos também tem o seu papel fundamental nos conceitos da doutrina espírita. Nós viemos do mundo maior. O mundo maior representa o mundo das causas. Este mundo material que habitamos é o mundo dos efeitos. Então, natural é que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Importante dizer também que a mediunidade não pertence à doutrina espírita. Ela é inerente ao ser humano e se manifesta e se sensibiliza no perispírito e também organicamente através das glândulas pituitária, do sistema nervoso central. Poderíamos dizer que a mediunidade, então, é um conjunto das três coisas. Não pertence ao espiritismo, porque sempre aconteceu os fenômenos mediúnicos na história da humanidade. O que o espiritismo fez foi dar uma norma didática à prática mediúnica, a sua real finalidade, que é o atendimento ao próximo, a fraternidade e a própria evolução do médium, quando ele percorre as suas atividades mediúnicas com a disciplina e com a evangelização do seu coração. Vários tipos de mediunidade foram catalogados por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sendo que são divididas em duas partes: os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Os efeitos físicos são aqueles fenômenos de ectoplasmia, quando os médiuns de efeitos físicos, que têm o ectoplasma em abundância e uma facilidade em expelir o ectoplasma, provocam os efeitos físicos. As almas dos homens desvestidas da matéria, aproveitando deste fluido orgânico, provocam determinadas manifestações ou mesmo materializações. São os efeitos físicos. Mas Allan Kardec, quando observou os fenômenos de efeitos físicos, a começar pelas mesas girantes, no início do Espiritismo, quando as mesas respondiam perguntas, percebeu que por trás daquele fenômeno físico existia um fenômeno inteligente. Porque eram as almas dos homens que estavam se manifestando, desencarnados, cada um com a sua inteligência própria, cada um com a sua maneira de ser. E os efeitos inteligentes catalogados no Livro dos Médiuns representa a psicografia, a psicofonia, que são fenômenos psíquicos, onde os espíritos conseguem se comunicar através do instrumento médium. Porque o médium é simplesmente um instrumento de manifestação do mundo espiritual aqui na Terra. Um fato importante a se observar é que o desenvolvimento do uso da mediunidade se dá com a melhora do indivíduo. Quando o indivíduo melhora moralmente, ele cria em torno de si uma psicosfera positiva, permitindo assim a aproximação dos benfeitores espirituais, que vão realmente aperfeiçoar a sua qualidade de médium, o tipo de mediunidade que será utilizada, de acordo com a tarefa a ser abraçada. Então o médium tem como premissa principal cultivar em seu coração os ensinos de Jesus, porque faz com que ele tenha muito menos possibilidades de erro, porque as manifestações do ser humano, no seu interior, podem vir à tona sentimentos equivocados. Então se pede do médium, o trabalho tarefeiro mediúnico, a disciplina, o evangelho e a humildade.
entendendo realmente que ele é somente um instrumento da espiritualidade que necessita daquele instrumento para poder manifestar-se na terra, dar ensinamentos de consolação, porque a doutrina espírita, sendo o consolador prometido por Jesus, tem na mediunidade um instrumento importante de consolação quando bem utilizada. Existem também outros dois tipos de mediunidade. A mediunidade de provas e a mediunidade natural. A mediunidade natural é aquela mediunidade em que o indivíduo não sofre por tê-las, que ele encara naturalmente a sua mediunidade, que ele prossegue as suas tarefas com alegria, com bom ânimo, desde o começo. Ela surge naturalmente como se fosse realmente uma aptidão já reencarnada com ele. E a mediunidade de provas, que é a grande maioria, é um chamamento para que o tarefeiro acorde realmente as suas reais responsabilidades junto à espiritualidade e ele possa então prosseguir em sua tarefa dentro daquilo que é conceituado como um bom trabalho, uma boa sintonia, uma sintonia saudável. Mas mesmo a mediunidade de provas, se o médium for disciplinado, se ele cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, se ele levar uma vida realmente regrada, essa mediunidade de provas pode tornar-se também uma mediunidade muito agradável, fazendo com que ele cumpra a sua tarefa da maneira mais saudável possível. Hoje em dia, a própria ciência está estudando bastante os fenômenos mediúnicos, fazendo com que as pesquisas realizadas possam também atingir as universidades. Universidades do mundo inteiro estão pesquisando a mediunidade, os fenômenos de percepção mediúnica, a psicografia. Um exemplo maravilhoso que nós temos no Brasil, que também está sendo muito pesquisado mesmo depois do seu desencarne, é Chico Xavier. Chico Xavier, nos 75 anos de mediunato, uma posição apostólica diante da mediunidade, em 75 anos recebeu, por exemplo, perto de 60 mil mensagens particulares. E foi pesquisado por alguns cientistas, inclusive da Associação Médico Espírita, que teve 100% de acerto. Alguns casos, por exemplo, da psicografia de Chico Xavier, foram depois examinados que os próprios parentes não conheciam os nomes relatados na psicografia, tiveram que pesquisar em cartórios para confirmar realmente que se tratava de bisavós, tataravós, que nem mesmo as pessoas que são parentes conheciam. Então, Chico Xavier, as psicografias de Chico Xavier, que são psicografias mecânicas ou semimecânicas, eles trazem um conteúdo de informações que é realmente impressionante. Nós devemos entender que no futuro não muito distante, a mediunidade será algo comum, vai fazer parte do próprio sentido do ser humano. Hoje a ciência já está estudando a mediunidade como sendo um sentido psi, um sentido que a humanidade ainda não conhecia, de ligação com as esferas espirituais. Porque sabemos, por exemplo, que em torno do planeta existem 20 bilhões de espíritos. E é natural, por exemplo, que as comunicações, a influenciação desses espíritos na Terra, aconteça. Hoje se prova, por exemplo, que alguns tratamentos em torno da mediunidade, que são feitos através da fluidoterapia, têm um efeito sobre o doente muito eficaz, um efeito de transformação da célula malsã na célula sã, como disse Allan Kardec. Então a comunicabilidade dos espíritos é hoje uma realidade que está sendo comprovada através dos estudos do espiritismo, sérios estudos que são. Agora nós falaremos a respeito dos tipos de mediunidade de uma maneira rápida,
mas dentro do livro dos médiuns tem uma catalogação de todos os tipos de mediunidade. Recomendamos que leiam. Mas eu vou falar das principais. Vamos falar, por exemplo, da psicografia. A psicografia, ela tem 3 tipos: a semimecânica, a mecânica e a intuitiva. A intuitiva seria a comunicação dos amigos espirituais mente a mente, como se fosse realmente uma telepatia. Eles se comunicam através do médium, que capta a inspiração, capta a intuição e transmite ou para o papel, ou para uma música, ou para um texto simplesmente escrito por ele mesmo. A semimecânica é um conjunto das duas, onde o médium tem uma certa consciência do que está escrevendo. Ele não percebe o que escreveu atrás, não percebe o que escreverá, e ao final da leitura ele lê como um leitor comum. Seria um pequeno deslocamento do perispírito, e onde o espírito imanta esse perispírito, induz o pensamento, induz a ideia do texto, e o médium recebe a psicografia. Estamos falando então do aprofundamento mediúnico durante o transe mediúnico. E na psicografia mecânica, existe um deslocamento completo do perispírito do médium, onde o espírito o imanta completamente. O médium não tem consciência do que está escrevendo, e também ao final da psicografia, ele lê como um leitor comum. Seria, por exemplo, citamos a mediunidade de Chico Xavier, mediunidade mais rara, a mediunidade mecânica. No caso da psicofonia, acontece o mesmo fenômeno. Dentro do aprofundamento mediúnico, existe aquela mediunidade psicofônica intuitiva, quando se pode ser usada, por exemplo, numa leitura do Evangelho, numa palestra, ou mesmo numa fala. Existe aquela semiconsciente, onde o médium tem uma relativa consciência, e existe aquela psicofonia totalmente inconsciente, quando o médium realmente não sabe o que falou. Tem que ouvir a gravação após a comunicação mediúnica. Existe também aquele mesmo deslocamento perispiritual. Lembrando que o perispírito é um intermediário entre o corpo físico e o espírito. Quando nós estamos desencarnados, nós utilizamos o perispírito como nosso corpo. E na atividade mediúnica ele tem um papel fundamental, muito importante, diria, na comunicação mediúnica. Esses 2 tipos, psicofonia e psicografia, são muito utilizados. Mas, por exemplo, existe um outro tipo também, chamado vidência. O médium que vê os espíritos, vê em variadas formas também. Cada um tem um nível de percepção diferente. Um médium vê vultos de luz, outros vultos escuros, como se fossem os obsessores. Alguns veem a imagem, outros veem meia imagem, mas cada um tem um nível de percepção diferente daquilo que vê. Depende também do aprofundamento mediúnico de cada um. Mas eu diria que a mediunidade de evidência é uma mediunidade acessória. É uma mediunidade que vai servir para que o médium colha informações, perceba realmente o ambiente que está. No caso de uma comunicação espiritual, ele observa o espírito se aproximando para a comunicação. No caso de uma desobsessão, ele pode ajudar o doutrinador a dizer o quadro espiritual em que se apresenta no momento. Mas mais de 90% do que o médium vidente vê, ele não pode relatar. Para o seu próprio aprendizado, para o seu próprio serviço mediúnico. Importante também dizer a respeito da mediunidade, que ela tem que ser exercida gratuitamente. Dar de graça o que de graça nos foi dado. Despretensiosamente, mas com muita responsabilidade e disciplina. Porque muitas vezes é utilizado para consolar pessoas que estão à beira do desespero.
Compreenderemos os momentos que se nos apresentam como freios educativos através de nossas provas, quando nossa fé transcender a vida, as barreiras da vida imediata e sentirmos em nosso ser a realidade do Espírito Eterno. Teremos em nossa existência o estímulo necessário para servirmos quando notarmos que o verdadeiro medicamento que necessitamos é banirmos o orgulho destruidor e cultivarmos a fraternidade e a fé atuante. Percorreremos os caminhos seguros quando realmente tivermos em nossos corações o perdão como conduta, a tolerância natural e a paciência como norma de vida. Todos somos tarefeiros na existência, bastando nossa atitude. Natanael. Agradecemos a presença, a companhia de todos. Rogamos a Jesus que dê a todos muita paz. E lembrando que as perguntas referentes ao tema que foi exposto podem ser escritas através do e-mail que será colocado na tela. Muito obrigado a todos. Muita paz.